Olá. Faz tempo, né? Até que nem tem tanto assim. E mais uma vez eu volto com esse autor fantástico, o Bernhard Schlink, que ele traz esses... Toda a obra dele é fantástica. Por que toda a obra do Bernhard Schlink é fantástica? Em primeiro lugar, ele tem um jeito de escrever que dá a impressão que é verdade, que alguém que está na sua sala conversando com você. Ele não rebusca as palavras, ele não usa... Vou pegar assim um trecho qualquer, para você ter uma ideia, assim, a esmo, tá? Tomei uma chuveirada, me vesti, desci de elevador até o saguão e saí do hotel. Quer dizer, o que é coisa mais banal do que isso? Do que essa frase? E, no entanto, você vai lendo e você vai se envolvendo com a história e você, então, sabe, ele descreve as coisas assim, tomei uma chuveirada, ele não precisava dizer essa frase. Isso é porque essa frase aí, ele só mostra que ele é uma pessoa limpinha. É a única coisa que a gente que acrescenta isso na personagem, né? Mais nada. Então, para que ele escreveu isso? Porque ele está envolvido. Então, você acompanha os passos do autor, né? Da história. O autor da história, nesse caso. Então, nós temos esses dois livros aqui que eu li. Esse daqui e o outro, eu li, sei lá em quanto tempo, 15 minutos, não sei. Ele é super fino, olha, maravilhoso. E ele é super fino, olha, tem 95 páginas. Deixa eu ver por quem traduziu. Cristina Michaelis, não sei. Maravilhosa tradutora também. Essa aqui já foi Lia Luft, que traduziu, excelente. Não sabia nem que ela falava alemão. Será que ela traduziu do inglês? Pode ser, né? Não sei. Sabia que a Lia Luft, mas bem que Luft, né? Deve ser aí. Tradução, traduziu Die Frau auf der Treppe. Esse aqui eu até sei o que quer dizer. Essa parte aqui do alemão eu ainda sei. A mulher na escada. Então, essa aqui eu sei certinho. Então, nós temos aqui a mulher da escada e o outro. O outro já teve filme. Eu acho que eu assisti. Aqui diz que o filme se chamava O Amante. Eu acho que assisti. Não sei se é o com Richard Gere ou se é um outro. Mas, porque, assim, a história foi um pouco mexida nos filmes que eu vi que tinha a ver com essa história. Cara, é muito legal. É muito legal. Eu quero... Quer dizer, é engraçado porque é o seguinte, na realidade, as histórias em si, elas... Se você vai falar sobre ela, você vai dizer apenas sobre o que ela se trata. E sobre o que ela se trata, você já sabe a história. Porque não existe, não é aquele tipo de livro que tem um final surpreendente, uma coisa, meu Deus, isso aconteceu, você deu spoiler, não. Então vamos falar um de cada vez. O outro é um cara que era super bem casado, com uma mulher que era violinista maravilhosa. Ela morre porque teve câncer, não sei o que, então aí ele recebe uma carta. E a carta de um amante dela. Ele responde a carta dizendo que ela tinha morrido. E o tal do amante não entende. Ele acha que morreu pra mim, sabe? Que foi assim uma despedida. E ele ficou... E o cara, seja mais novo, você é casado há um tempão, sei lá quantos anos que ele era casado, já esqueci, 25 anos. E aí você fica pensando que você conhece, tem um casamento legal, que nunca houve um problema, e de repente você descobre que sua mulher teve um amante. Ele fica curioso. Então, é essa trajetória. Então, ele vai procurar esse amante, a princípio não se identifica, e no final se identifica, né? E vai conhecer quem era esse amante, e ao mesmo tempo, na realidade, ele está se conhecendo. Porque o amante, quando diz pra ele porque o amante era um tipo do cara que assim, que nenhuma mulher ia querer como uma história de amor, né?
podia ter uma noitada com ele agora, assim, porque era um bonitão. Isso aí é uma coisa que a gente fica sabendo, que o amante era um cara bonitão. Mas ele era um cara enrolado pra caramba. Ela ajudava ele com dinheiro. Mó rolo, assim, né? E você vai conhecendo. Acaba conhecendo as três pessoas. A mulher. Por que a mulher arrumou esse amante, Jesus? O que faltava no dia a dia da vida dela? Eu vi esse filme, eu me lembro num negócio do concerto e tal. Eu não me lembro qual foi esse filme. Por que ele... O que faltava na vida dessa mulher para ela arrumar esse amante nessa outra cidade? E assim... Sabe? Assim, por quê? Porque o cara era bonitão? Não, o marido dela também era de se jogar fora. O que é que ele tinha? Porque ele tinha um poder de sedução incrível, cantava pós, o que será? Que buraco que havia nela? Ou será que havia um buraco? Ou será que a pessoa tem necessidade de outras coisas na vida? Então é muito interessante, muito legal esse livro. Esse daqui, ó, A Mulher na Escada, a inspiração dele veio da tela Emma, aquela tela que mostra uma mulher nua descendo uma escada assim meio borrada. Parece que eu vi já diversas interpretações, inclusive o próprio pintor depois pintou uma semelhante, mas ela é toda enrolada num pano, que é do pintor, chama-se Gerhard Richter, e foi inspirada nessa tela. O que acontece? Essa aqui nós temos 3 homens apaixonados pela mesma mulher. O marido dela, que encomendou o retrato para o pintor. O pintor, que depois de pintá-la, se apaixona por ela. E o detetive, que vai descobrir o que aconteceu com ela e com o retrato dela. Aquela pintura. Então é muito legal. É bom lembrar que o seguinte, ele mais uma vez ele recorre a esse tema da pintura, né? Porque o do Menino da Lagartixa também era uma pintura. Então é muito legal a história. O mais legal é o seguinte, que a gente vai lendo e a gente fica, 3 caras tão apaixonados por essa mulher. Que mulher é essa? A única coisa que a gente fica sabendo, que nem o amante, é que essa mulher era lindíssima. Mas era lindíssima para eles. Porque o autor, que esse aqui está narrando, é o detetive. Então, ele fala da beleza dela, como ela tá bonita e tudo, mesmo depois de muito velha, ela continua linda, porque também ela tá com câncer. No final da história, quando ele vai encontrar, já é uma senhora, assim, da minha idade, alguma coisa assim, ele continua achando ela linda. E ele... É a única coisa que a gente sabe dela. É claro que ela tem uma posição na vida, ela foi enfermeira, então ela tem essa coisa de cuidar do outro, que é uma coisa também legal. Mas o que ela tinha de fascínio, a gente conhece várias enfermeiras lindas, né? Que não tem esse fascínio, que 3 homens ficam apaixonadíssimos, a ponto de fazerem loucuras, né? De irem atrás dela. Então a gente não fica sabendo. Então isso é muito legal, porque a gente vê o seguinte, que todo mundo tem a sua paixão, né? Todo mundo tem aquele alguém que mexe com a pessoa. E de repente uma mulher mexe com 3 homens desse tipo. E claro que ela teve outros caras na vida dela, mas esses 3 foram realmente a história da vida dela. Então o que nós temos? O pintor pede para o detetive para descobrir onde é que ela está. E o marido também. Mas o início do livro é fascinante porque há uma guerra entre o pintor e o marido. Quando o marido pede para o pintor pintar a mulher, o pintor faz. Mas volta e meia, o marido arrebenta a tela e pede para ele refazer. Mancha, rasga e pede para o pintor refazer. Então já existe uma guerra ali entre que aquele quadro simboliza. Sabe, é tipo do livro que a gente tem que bater papo sobre ele.
Sabe por que essa tela simboliza? Porque pro pintor, ele achava que era a obra-prima dele. Ele achava que aquela tela ia um dia estar no Louvre, ia estar em tudo que é canto. Porque era a obra-prima dele. E ele vai se apaixonando pelaquela obra. Será que ele se apaixona pela mulher ou pela obra? O pintor. A gente fica nessa dúvida, né? O que é que é tão apaixonante? Ou ele se apaixona pela paixão do que o marido tem por ela? Também a gente não sabe. E até que então, porque o marido pede, quer dizer, ele, na realidade, aquele detetive está servindo aos dois. E a ele mesmo, porque ele acaba se apaixonando por ela também. E aí tem um final bonito demais, sabe? Dessa paixão toda, que é o que acontece na vida desses detetives. Porque ele também estava solitário e tal, quando esse pedido todo é feito. Cara, o menino queria casar com ele. Ele é muito bom. Que autor fantástico. E o mais legal é que ele fala da beleza dela, como é que ela era bonita, como era bonita. E que um dia ele vê, o quadro já está no museu, e ele vê uns adolescentes olhando e rindo, né? Aquela coisa que a mulher tá peladona e tal, no frontal, descendo a escada. E ele ouve as críticas dos adolescentes. Ah, ela é feia, o quadril dela é largo. E ele diz, cara, não tem nada de feio nessa mulher. Essa mulher é perfeita. Aí a gente fala assim, será? A história é essa que eu te falei. Mas por que ela é tão boa? Em primeiro lugar, por causa disso. Você lê assim, vai lendo, não passa nada. Ah, outra coisa interessante, que aqui não fala nada no livro. O nome da mulher é Irene Adler. Não é o mesmo nome da mulher que fascinava o Sherlock Holmes? Não era? Ou era do Poirot? Irene Adler. Quem é aqui que era? Porque tanto o Poirot quanto o Sherlock tinham aquela mulher, né? Que ele achava que era aquela única que o Sherlock falava The Woman, né? A mulher. E era a Irene Adler. É o nome que ele usa aqui para ser essa mulher fascinante. Porque ela tem umas características. Porque vamos lembrar quem é esse autor, tá? Ele é um alemão. Então ele é um cara com todas as funções da guerra. E ele é um cara politizado, né? Então a gente sente nas frases dele o que ele pensa a respeito de política. Né? Como ele é totalmente, absurdamente contra tudo que aconteceu na Alemanha. Então a gente sabe disso. E a gente sabe também que, apesar disso tudo, ele viu ele vê que o fascismo e o comunismo foram duas coisas assim que não deram certo, né? Que não tem como, que não vão voltar. Ele fala muito nisso. Ele tem um trecho aqui assim que parece até ser um texto de uma opinião dada assim no meio, sabe? Não é? É muito bom, cara. Como é bom. Quer dizer, acabei abrindo aqui no da história da chuveirada de novo. Vou te mostrar outro pedaço. Dirigi até a curva abaixo da casa de Gundlar. Algum tempo depois, desci do carro. Dei a volta na Kombi, abri e fechei a porta de correr e fechei a porta do carona, que estava aberta desde que chovendo tinha tentado entrar no carro. Não quis olhar a tela, não sei porquê. Então, olha o que acontece nesse trecho. E outra coisa interessante, todos os capítulos deles são muito curtos, 2 páginas só, cada capítulo. Então você vai lendo também, pulando, porque aí às vezes ele não está nem mudando de situação na hora que ele muda o capítulo. Né? Eu teria que estudar mais a fundo para saber o que o faz mudar de capítulo. Às vezes é um dia seguinte, por exemplo, começa aqui, Gunslad ligou na segunda-feira. Mas você vê como é que é muito simples, ele não tenta enrolar. Gente, eu tô com todos os livros deles, agora eu sou expert, já li, então, 4, não li o Leitor, vou deixar pro final, porque eu fiquei tão fascinada pelo filme, que eu vou deixar esse pro final. Aqui falta ainda
Mentiras de Verão eu já li, né? É maravilhoso. O Garoto da Lagartixa também. Deixa eu ver o que falta aqui. Ah, tem A Volta pra Casa, que eu não sei qual que eu começo a ler agora. Se é A Volta pra Casa e ainda tem mais outro. Acho que eu vou ler A Volta pra Casa agora. Então tá bom. Boa leitura pra vocês também.